Muito bem, essa narrativa ela não sai do nada, é produzida, evidentemente, por escritores, não é isso? Agora, toda e qualquer narrativa histórica, ela começa como narrativa ficcional. Se você pegar a tribo mais primitiva de índios que você possa encontrar, você vai ver que ali você não tem física matemática, você não tem astronáutica, você não tem computadores, mas você tem poesia épica. O que é a poesia épica? A narrativa das origens míticas da tribo. Essa narrativa não precisa corresponder à realidade histórica, ponto por ponto, mas ela vai dar um senso de orientação temporal. Isto é uma coisa que se opera no nível da imaginação, da fantasia. Quer dizer que se a fantasia não tem um senso geral de orientação no tempo, a narrativa não adianta. Isso quer dizer que é inútil você tentar corrigir uma narrativa falsa com obras de história. Você tem que começar com obras de ficção, romance, conto, teatro, cinema. Aí você cria o arcabouço imaginário e, em seguida, a narrativa histórica, propriamente dita, que, vamos dizer, cuja estrutura é similar à da ficção, aí se torna compreensível. Isso aí eu assinalei na última aula do curso Cultura e Política, curso da Guerra Cultural. Em 1964, quando o João Goulart foi derrubado, o pessoal da esquerda ficou todo desorientado. Qual foi a primeira reação intelectual deles? Obras de ficção. Uma série de romances, alguns muito bons, como o Quarupi, do Antônio Calado, Pessacha, a Travessia, do Carlos Heitor Coni, né? A Hora do Rinoceronte, do José J. Veiga. E isto criou o imaginário esquerdista. Dentro desse imaginário, eles começaram então a produzir obras históricas, de narrativa histórica, que refletiam esta mesma visão. Claro que tudo isso foi uma distorção imensa, porque esse pessoal tinha o que eu chamo de uma visão umbigocêntrica. Eles achavam, eles sentiam, não é que eles achavam conscientemente, nunca elaboraram esta questão. Quase que instintivamente eles acreditavam que eles, o grupo da esquerda, era o Brasil. Então a narrativa do destino daquelas pessoas, que eram 10 mil, 20 mil, foi vendida como se fosse a história do Brasil inteiro. O fato é que, por exemplo, naquela época, a época foi muito perigosa para o pessoal da esquerda, sobretudo os que estavam metidos na luta armada. Mas para o restante da nação foi uma época de segurança e de tranquilidade extraordinária. Eles nunca perceberam isso. E se você fala de um crescimento econômico, prosperidade, você tinha segurança de tudo. E eu me lembro o seguinte, quando eu era jovem, a gente saía de São Paulo, moleque, para ir nos bailinhos, sabe onde? Na favela do Rio, né? E depois dormia, sabe onde? Na praia. Não acontecia coisíssima nenhuma, era outro Brasil. Era um Brasil hoje quase mítico, né? Um negócio paradisíaco, né? Isso existia na realidade. Quando acontecia um crime, o crime era um assassinato, o negócio era um escândalo nacional. Isso deu o caso da Aida Cury, a menina que, né, foi morta lá por um grupo de playboys e tal. Tudo isso era escândalo nacional. Agora, hoje em dia, o crime virou banalidade. Então, vamos dizer, a vivência que se transmite na literatura produzida pelos intelectuais de esquerda naqueles anos é a vivência do seu grupo. Tá entendendo? Quer dizer, é um negócio paroquial, na verdade. E isto foi sendo repetido e ampliado em livros de história e acabou se consagrando como se fosse a narrativa concreta, real. Quando não é. Né? É uma narrativa, vamos dizer, limitada ao imaginário muito estreito. Não há uma fonte alternativa a essa narrativa? Não há nenhuma. E aconteceu o seguinte, quer dizer, esse florescimento de romances e contos e peças de teatro produzido pelo pessoal da esquerda foi, como é que se diz, foi o canto de cisne da intelectualidade esquerdista. Que quando chegou por volta da década de 80, 90, tinha secado completamente a imaginação deles. Então, a direita não tinha nada e a esquerda acabou, intelectualmente. Então, morreu tudo. Né? Bom, então, em primeiro lugar, você precisa ver que tudo o que se passou no país nos últimos 40 anos não foi documentado nem no romance, nem no conto, nem no teatro, nem no cinema. Né? Existe uma única cena verdadeira, né? Se você pegar todas as artes narrativas, a única cena verdadeira que reflete mesmo o que está acontecendo é algumas do filme Tropa de Elite. Não Tropa de Elite 2, que já
volta aos estereótipos, aquela autobeatificação, né, da esquerda, com finalidade propagandística, né? Eu vi algumas cenas reais também no filme, não é Cidade de Deus, Central do Brasil, exatamente, Central do Brasil. Aquela cena em que o menino foge, a mulher leva o menino de volta para o interior, ele está fugindo dos bandidos, e no interior ele encontra aquelas velhinhas rezando, a igreja, quer dizer, o Brasil antigo. Então, eu digo, mas isso é um filme, no fundo ele é conservador, porque ele está falando, vamos dizer, lembrou a Cidade e as Serras do Essa de Queiroz, né? Onde a cidade é o centro da corrupção e o campo é onde se conservam as virtudes humanas, que é uma verdade da vida, né? E você vê que a ideologia do artista, às vezes, não é tão poderosa quanto a imaginação dele. Os dois diretores desses dois filmes, eles foram ideologicamente traídos pela imaginação genuína que eles tinham. Como se fosse a essência, na verdade. Isso é claro, vamos dizer, a inspiração do artista se sobrepôs à sua própria ideologia. É uma coisa que acontece frequentemente, né? Então é por isso que é difícil você, a não ser que a obra sacrifique a sua consistência artística em favor da ideologia, que no caso ela fica uma obra de segunda ou terceira ordem, em geral é difícil você classificar ideologicamente as obras de ficção, porque elas podem ser interpretadas de um jeito ou do outro, né? Então, de uma certa forma, nós precisamos reconstruir essa narrativa. Sem sombra de dúvida, nós precisamos começar a produzir romances que... Veja, as transformações, se você compara assim, a riqueza da reação literária da esquerda ao golpe de 64, né, com o deserto que nós temos, deserto literário dos últimos 40 anos, e você compara assim, o que é um golpe militar comparado com todas as mudanças sociais, econômicas, psicológicas que houve nos últimos 40 anos? É nada. E, no entanto, vamos dizer, o golpe militar suscitou toda aquela literatura. E tudo isso que está acontecendo, vamos dizer, desmantelamento das famílias, o crescimento do comércio de drogas, a destruição da educação, nada disso se reflete na literatura, como se não tivesse acontecido. Então, quer dizer, a imaginação nacional, ela secou, ela está paralisada, ela não reage mais aos acontecimentos. Eu não sei quem foi que disse que os artistas são as antenas da sociedade, eles que têm que captar, mas eles não estão captando nada. Por quê? O pessoal da esquerda não pode refletir o que tem acontecido nos últimos 40 anos, sabe por quê? Porque eles são os autores do que está acontecendo. Não são os que estão sofrendo as consequências. Eles não são os que estão sofrendo as consequências, eles não sofrem consequências nenhuma, está ótimo para eles, né? Ficaram ricos, né? E tem o poder, tem a hegemonia, tem tudo, e eles são os autores do crime, tá entendendo? Então eles não vão contar o seu próprio crime, né? A reação seria, poxa, eu roubei e o Sérgio Moro me prendeu. Pois é, exatamente, você não vai contar essa história, né? Só porque eu roubei, o nego me prendeu, que coisa feia, né? Então, eles, e ademais, tem um outro fator externo, que é a crise da intelectualidade esquerdista mundial, que essa também secou. Se você perguntar quantos intelectuais sérios existem na esquerda mundial, eu vejo aí o David Harvey, o Antônio Negri, né, em parte o Zizek, ele não é um palhaço, mas ele é doido, tá certo? O Emanuel Wallerstein tem uns 5, né? Então acabou. Se você for na década de 60, tinha 100, 200, 300, né? Aí a gente chega na era que o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Exatamente, né? Então, não há alternativas. Pelo menos há menos alternativas do que eu vou lançar campanha Prêmio Nobel para o Zeca Pagodinho, né? Chega de imperialismo cultural, por que Bob Dylan? Zeca Pagodinho, né? Mas para isso, é preciso que o sujeito seja um artista mesmo. Um artista é um sujeito que tem a sensibilidade para a realidade concreta. Quer dizer, a imaginação dele é excitada pela realidade, não por estereótipo. Agora, se o sujeito aos 17 anos já meter um monte de slogan ideológico na cabeça dele e ele vai ver tudo daquele jeito, acabou. Ele pode produzir obras de arte, mas serão obras de arte, vamos dizer, obras de propaganda apenas. Não entram na história da literatura, não fazem parte da literatura. Acontece que mesmo no tempo em que o Brasil tinha uma produção literária considerável,
ela ainda não refletia devidamente a história do país. Você tem rombos, buracos, hiatos, abismos inteiros, tá certo? Por exemplo, eu não entendo porque nunca se fez uma peça de teatro sobre a independência, o drama da independência, ou o drama da abolição da escravatura, tá certo? Ou, sei lá, a ruptura entre Zé Bonifácio e Dom Pedro I. Você tem um monte de situações humanas, né, riquíssimas, que nada foi explorado. Nada foi explorado por quê? Porque a esquerda, ela dispunha, nos anos 60, eu distingo entre hegemonia intelectual e hegemonia cultural. A hegemonia cultural é simplesmente o domínio das instituições, dos canais, etc. A hegemonia intelectual é o sujeito ter uma concepção abrangente que engole as outras. De modo que todo mundo acaba falando a linguagem dele porque não há outra. A esquerda, nos anos 60, ela tinha ainda hegemonia intelectual, né? Então todo mundo acabava mais ou menos pensando como eles. E certos episódios da história nacional absolutamente não interessavam para eles, não diziam respeito a eles, não era estrategicamente não valia nada para eles, tá certo? Então eles só destacavam aquilo que servia para as finalidades deles, né? Naturalmente contando a história de acordo com os estereótipos marxistas consagrados, né? A luta de classes, a escravidão, etc, etc. E nunca com uma visão concreta da realidade. Para você encontrar cenas reais mesmo da história do Brasil na nossa literatura é muito difícil. Você encontra cenas da sociedade. Quer dizer, muitos escritores pegaram a vida real da sociedade brasileira. Você vai ver o Graciliano Ramos, Lins do Rego, tudo. Pegaram coisas reais da vida popular. Mas da história não. Tá certo? Quer dizer, os romances históricos que nos sobraram não são de grande valor. Não quero dar nome de escritor para não porcalhar a memória deles. Mas os romances históricos não são de boa qualidade. Nós não temos nenhum romance histórico grande. Não existe um Guerra e Paz brasileiro, por exemplo, né? E assunto não falta. Na Guerra do Paraguai, a Batalha de Guararapes, que criou o Brasil nasce na Batalha de Guararapes, né? A Guerra do Paraguai, que é onde, por assim dizer, o Brasil moderno nasce da Guerra do Paraguai, foi o primeiro instante onde você vê uma consciência popular unificada. Você vê que na Argentina morreu mais gente no fronte interno lutando contra o recrutamento militar do que na guerra. E no Brasil foi o contrário, a população em peso apoiou o esforço guerreiro. Então é o primeiro momento onde você vê um sinal vivo de consciência nacional. De uma identidade. Uma identidade. Ora, se você perguntar assim, qual é o livro que mais fez sucesso sobre a Guerra do Paraguai? Foi o livro do Júlio José Chiavenato, né? Genocídio Americano, que é um livro mentiroso do começo até o fim, só contra o governo imperial, que depois foi totalmente desmoralizado por um historiador de verdade, que é o Francisco Doratiotto, no livro Maldita Guerra, que esse é um livro pesquisado, sério, que tem o triplo do tamanho do Chiavenato. Mas olha, eu quando li o livro do Chiavenato, eu acreditei. E foi a última, daí eu prometi, é a última vez que eu acredito em esquerdista. Porque depois eu li o livro do Doratiotto e falei, mas olha, o cara me fez de trouxa, porra, de novo. Apresentando a Guerra do Paraguai como se fosse um genocídio praticado pelo governo imperial brasileiro. Quando não foi absolutamente nada disso. Pior, apresentando assim, que o governo brasileiro fez a guerra para atender a interesses do Banco Rothschild. Ué, o governo brasileiro pediu um dinheirinho para o Banco Rothschild no fim da guerra. O Rothschild nem sabia a propósito de que era a guerra, né? Ignoraram totalmente. O imperialismo inglês não tinha nada a ver com isso, né? E lê o livro do Doratiotto, você vai ver que tudo que o Chiavenato escreveu é tudo mentira da primeira à última página. Então, esse episódio foi central na formação da nacionalidade. O único livro de grande sucesso a respeito é o livro que cospe em cima, né? Mesmo que ele tenha sido negado, a versão que é aceita ainda, na maior parte dos casos, é a versão que está errada. Eu não sei como está hoje. Eu não posso esquecer que eu estou longe do Brasil há mais de 10 anos, né? Eu não sei o que o pessoal pensa hoje sobre a Guerra do Paraguai. Eu sei sobre o que pensa dos assuntos que estão em efervescência no dia a dia. Mas a visão histórica retroativa. Nas escolas é contado que a Guerra do Paraguai atendeu a interesses ingleses que queria... Então, a mentira do Chiavenato continua vigorando. Tá certo? Agora, você vê,
Quem foi que inventou o Brasil? Foi Dom João VI. Dom João VI transfere a sede do Império para o Brasil e aquilo que era apenas uma colônia se torna a sede do Império, meu Deus do céu. Então vira um país. Daí ele cria o Banco do Brasil, cria os portos, o ensino superior, etc. Toda a infraestrutura brasileira quando Dom João VI começou. Fizeram um único filme sobre Dom João VI, que é um filme que é um esculacho, é uma sátira grotesca, que é o filme daquela menina Carla Camurati. Ora, se houvesse 200 filmes sobre Dom João VI, glorificando o herói nacional, é justo que haja também um de sátira tirando o pelo dele, mas se o único que faz é o de sátira, então isso aí é um país que está cuspindo na sua própria cara. Traçando inclusive ele como um covarde que fugiu. Exatamente. Olha, o melhor pronunciamento sobre Dom João VI foi o de Napoleão no leito de morte, dizendo: olha, o que acabou com a minha carreira